Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 2 de dezembro, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, versículos de 34 a 36. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis, por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Jesus sempre foi muito atento a seus discípulos e à multidão. E ele sempre falou palavras muito sábias para nos corrigir, nos sustentar e nos animar na caminhada. Então Jesus diz: tomai cuidado, ou seja, nos faz um alerta para que os nossos corações não fiquem insensíveis. E o que pode tornar um coração insensível? Um coração de pedra. Um coração que é entregue à gula, a buscar alimentar os prazeres. Aqui a gula não é só o desejo de comer, mas é o desejo de querer tudo aquilo que não é permitido. É o desejo de alimentar o egoísmo. É o desejo de alimentar o estômago e de alimentar a vida com aquilo que é passageiro e se esquecer do Senhor. O alimento é muito importante. A alimentação é essencial para a nossa vida, mas nós não podemos viver somente para comer. Nós devemos nos alimentar para amar a família, nos alimentar para ter forças para trabalhar, nos alimentar para rezar, para termos o nosso lazer. O alimento foi feito para nos fortalecer e não fomos feitos para viver para o alimento. A embriaguez, que representa os vícios, que trazem uma alegria momentânea, que trazem uma alegria passageira, mas que nos esvaziam, nos viciam, nos causam a dependência. As preocupações da vida. A palavra preocupação significa se ocupar antes que as coisas aconteçam. Existem pessoas preocupadas com o futuro, preocupadas quando irão adoecer, com a velhice, preocupadas com o desemprego, sendo que ainda estão empregadas, preocupadas com a fome, sendo que ainda têm alimento, preocupadas com a doença, sendo que ainda têm um pouco de saúde. Existem muitas pessoas que vivem com o excesso do futuro, com as preocupações, que endurecem nossos corações, que nos afastam de Deus. E tudo isso faz com que nós nos esqueçamos de Deus, do seu reino e da justiça. A gula, a embriaguez e as preocupações. Preocupação com o futuro em excesso é falta de fé. É claro que temos que ser pessoas previdentes, cuidar da previdência social, da saúde, ter nossa casa, nosso carro, pensar no futuro, no estudo dos filhos. Nada disso é pecado. O pecado está em querer controlar o futuro, em querer dizer que o futuro está em nossas mãos e se esquecer do Senhor e abandonar a Deus. E esse dia, disse Jesus, caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes dessa terra. Ou seja, o dia que o Senhor voltar, se Ele não nos encontrar vigilantes, atentos, vivendo a justiça e a santidade, não vamos conseguir dar a vida eterna. Não porque Deus seja vingativo, mas é porque Deus aceita as nossas escolhas, Deus respeita a nossa liberdade de escolher. Portanto, termina Jesus dizendo: ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes forças para escapar de tudo o que deve acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem. Então, qual é a receita contra a gula? Qual é a receita contra os vícios? Qual é a receita contra as preocupações? A oração. A oração como um diálogo, a oração como um compromisso com a palavra de Deus, a oração como confiança que Deus é por nós, ninguém será contra nós. Para que assim, rezando,
trabalhando, vivendo a justiça, nós possamos ser ressuscitados pela graça e misericórdia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.